Salve, caros amigos do canal Relatos do Frank, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Galera, hoje eu tive um dia pauleira, infelizmente eu não consegui gravar. E se eu pudesse gravar hoje, ainda assim o relato sairia muito tarde, no caso o vídeo, né, sairia lá para as 10 ou 11 horas da noite. E eu sei que nesse horário tem muita gente que já não está mais disponível para ver o vídeo em si, né? Então eu peço desculpas por não poder trazer mais um relato hoje, mas eu estou trazendo um compilado dos melhores relatos aí estilo quaresma. Já que estamos na quaresma, vou trazer esse relato para que vocês não fiquem sem vídeo hoje. E galera, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante porque dá trabalho fazer esses vídeos, ainda mais que eu faço sozinho, eu não tenho ninguém que me ajude a fazer para otimizar o tempo. Então é isso, galera, vamos para os relatos de hoje e amanhã voltaremos com a programação normal. Esse caso aconteceu com meu avô, e assim contou para o meu pai, que consequentemente contou para mim. Meu nome é Ramon, eu moro na Flórida, Estados Unidos. Meu avô contou que na época de sua juventude, quando meu pai era uma criança, a pequena cidade que eles viviam no interior do México estava passando por uma crise financeira. Meu avô não conheceu seu pai biológico. Ele foi criado por uma família que o tratava com indiferença. Enquanto as outras crianças comiam carne em fartura com arroz, meu avô tinha direito a comer apenas caldo com poucas verduras. Após sair do ensino médio, ele conheceu o melhor mecânico da região, que ensinou tudo sobre a profissão, convertendo meu avô no melhor mecânico da cidade. Havia grande pobreza, poucas oportunidades de trabalho, porém havia uma grande fábrica de café na cidade. Por mais que naquela época meu avô era mal falado, ele conseguiu um emprego nessa fábrica. Meu avô era conhecido por ser um bom mecânico. Ele ficou encarregado de fazer a manutenção aos arredores da fábrica. Ele fazia ronda na fábrica em uma caminhonete. Arrumava uma luz aqui, algumas máquinas ali, solucionava problemas técnicos. Com seu primeiro salário, ele pôde comprar várias ferramentas novas, bolsas, além de comprar roupas novas para o meu pai e os meus tios. Ele começou a se destacar por ser um ótimo funcionário. Ele disse que viu algumas vezes o dono da fábrica. Era um homem alto, tinha uma barba grande, pelo seu sotaque se notava que não era mexicano. Tinha pinta de alemão e usava uma roupa quase militar. Aquele homem recebia visitas de sua família umas 3 vezes por semana. E quando sua mulher ia embora, antes de partir, lhe dava um abraço como se fosse o último. Meu avô notava que a rotatividade naquela fábrica era muito grande. Ele via muitos funcionários novos, mas que em questão de semanas ou dias já não estavam mais lá. Não era um trabalho nada fácil, era pesado. No verão era muito pior. Além do calor e sol quente, dentro da fábrica havia uma fornalha. Talvez por isso muitos não aguentavam e pediam demissão. Naquela fábrica havia capatazes e alguns guarda-costas do dono da fábrica. Muitos caminhões saíam e entravam para carregar café. Meu avô começou a perceber certos detalhes que lhe causaram inquietude e curiosidade. Aquela fábrica guardava um segredo inimaginável. Na época em que havia poucas vendas, era quando sumia mais pessoas. O dono da fábrica era muito fechado, mas gostava do meu avô, demonstrava ter um certo respeito por ele. Em épocas de vendas baixas, aquele homem era visto nervoso, ansioso, parecia angustiado. Meu avô chegou a vê-lo ajoelhado chorando em frente à sua esposa. O dono daquela fábrica parecia esconder algo macabro. Era comum à noite alguns funcionários que eram vistos nas caminhonetes dos capatazes da fábrica. Eles eram levados de noite até uma área de montanha, e quando a caminhonete voltava, era apenas os capatazes. Meu avô chegou a pensar que talvez do outro lado da montanha havia uma saída por onde os funcionários deixavam o terreno da fábrica. Aquilo deixava meu avô cada vez mais curioso, porém as coisas foram ficando cada vez mais obscuras. Familiares de operários iam até a fábrica procurando por eles. Todos alegavam que eles saíam para trabalhar, mas nunca mais voltavam para casa e não eram vistos pela cidade. Alguns desses familiares eram levados pelos capatazes, subiam até a área de montanha na caminhonete e desapareciam.
Somente os capatazes voltavam. O caso ia se repetindo. Pessoas entravam e após certo tempo desapareciam. Uma certa vez meu avô relata que chegou na fábrica um caminhão no turno da madrugada. Esse caminhão carregava grandes bolsas com muita carne. Era carne fresca. Era algo incomum. As grandes bolsas eram levadas até aquela montanha em meio às árvores durante a madrugada. Parece que queriam alimentar uma multidão de pessoas. O dono da fábrica era visto tenso, orientando seus empregados e proibia qualquer outra pessoa que subisse a montanha. Cada vez mais pessoas apareciam buscando algum familiar que saiu para trabalhar e não voltou mais. Um certo dia a polícia local resolveu investigar os estranhos casos de desaparecimentos. Meu avô começou a perceber que algo muito sinistro estava acontecendo naquele lugar. Ele viu que 2 policiais entraram procurando o dono da fábrica. Pareciam estar desconfiados de algo muito sério que estava acontecendo ali. O dono da fábrica os recebeu em seu escritório. Após uma longa conversa, os policiais saem sorridentes, um deles com um envelope volumoso na mão, e outro descaradamente contando uma grande quantidade de dinheiro, enquanto recebia um tapinha nas costas do dono da fábrica. Era evidente que talvez o dono da fábrica estava ocultando possíveis assassinatos. Meu avô relatou que uma vez a família que o criou quando ele era criança apareceu na fábrica alegando que um de seus primos, que por sinal sempre o tratava mal, saiu de casa para trabalhar na fábrica e nunca mais foi visto. Mesmo aquela família sendo tão escrota com meu avô, ele estava disposto a descobrir o que estava acontecendo. Em uma certa noite, meu avô, após cansativas horas de trabalho, parou para tomar um café e acender um cigarro. Era por volta de 2 horas da manhã, quando de repente ele escutou um urro sinistro. Ele conta que levou um susto tão grande que quando tomava café, ele cuspiu o líquido que quase o engasgou. Aquele urro vinha da montanha, parecia de um animal gigante. Meu avô viu os capatazes colocarem grandes bolsas de carne em uma caminhonete. Meu avô curioso perguntou o que estava acontecendo para um deles. Um dos capatazes lhe deu um aviso que ao mesmo tempo tinha um tom de ameaça, dizendo: Sérgio, você é um dos melhores funcionários aqui da fábrica. Todos gostam de você. Você ganha um ótimo salário para fazer o seu trabalho e não para fazer demasiadas perguntas. Lembre-se que a curiosidade matou o gato. Aquele homem se afastou e subiu na caminhonete onde estava o dono da fábrica, com um semblante de grande preocupação. Eles se dirigiram até a área montanhosa. A caminhonete carregava grandes bolsas com muita carne. Essa mesma caminhonete voltou de lá quando já era quase 6 horas da manhã, horário em que terminava o seu turno, e meu avô voltaria para casa. Meu avô estava decidido a descobrir por conta própria qual o segredo daquela fábrica. Mesmo que aquela família foi tão escrota com ele e não falava com ele há anos, ele estava decidido a ajudá-los a encontrar o seu primo. No turno da madrugada, após terminar de trocar algumas peças na casa de máquinas, furtivamente ele entrou naquela área de montanha. Havia uma trilha entre muitas árvores, trilha essa que passava as caminhonetes com o patrão. Ele foi seguindo a trilha com uma lanterna. Quanto mais ele entrava na mata, mais o barulho da fábrica diminuía, dando lugar a um silêncio tenebroso. Quando ele já estava praticamente no topo da montanha, ele pôde ver uma espécie de fortaleza com muros altos e um portão de madeira. O portão estava com um cadeado. Meu avô não conseguiria subir o muro, pois era muito alto. Por sorte, ele trouxe algumas ferramentas, então começou a desmontar um lado do portão. Ele tentava não fazer barulho. Finalmente ele conseguiu abrir o portão. Nessa parte, meu avô chorava ao relatar o que viu. Segundo meu avô, ele viu algo semelhante ao próprio inferno. Havia um buraco muito grande, com muitos ossos humanos, carne podre e um mau cheiro insuportável. No meio de tudo aquilo, havia uma grande besta. Deveria ter uns 3 metros de altura. Tinha uma cabeça grande parecida com a de um morcego, porém uma boca protuberante como a de um lobo. Aquela criatura tinha uma pele escamosa como a de um réptil. Suas patas traseiras eram como a de um touro, mas o bicho se comportava como um cão feroz. Aquela criatura comia ferozmente pedaços de carne. Meu avô colocou a mão na boca para não fazer barulho, com sua respiração rápida devido ao medo. Ele relatou que ficou paralisado de medo ao ver aquela cena inacreditável.
Ele começou a dar passos para trás, sempre olhando para aquela besta. Porém, aquela criatura notou a sua presença. Aquela besta parou de comer e ficou olhando para ele com seus olhos totalmente negros. Meu avô parou sem saber o que fazer e pensou que não sairia vivo dali. O que estava ruim ficou pior ainda. Aquela besta caminhou alguns passos em sua direção e começou a falar com meu avô, dizendo: Vejo que você descobriu algo que não devia. Certamente o seu patrão não sabe que você está aqui. Eu estou preso nesse lugar. Seu patrão mandou construir esses grandes muros revestidos com cera para que eu não conseguisse escalar e sair daqui. Eu e seu chefe temos um pacto. Ele tem que trazer carne para mim. A mais apetitosa para mim é carne humana. Por isso eu exijo que ele traga um certo número de pessoas para saciar a minha fome. Em troca eu dou dinheiro e muita riqueza para ele. Esse é o nosso pacto. Não me julgue mal, mas é assim que eu sou. Nenhuma pessoa nessa cidade consegue entender os meus encantamentos, uma vez que elas precisam ser pronunciadas em alemão. Mas eu vou abrir uma exceção para você e falar em seu idioma. Você acaba de me fazer um grande favor. Você está me libertando vindo aqui. Seu patrão muitas vezes tem falhado comigo em nosso pacto. Por isso ele merece um grande castigo. Eu ordeno que você saia daqui agora. Não ouse em nenhum momento olhar para trás. Garanto que você não irá se machucar se você fizer isso. O assunto que eu tenho não é com você, é com o seu patrão. Fuja agora. Meu avô, após ouvir aquilo, não acreditando, começou a correr ladeira abaixo, entre as árvores na escuridão. Ele pôde escutar aquele animal grande correndo a alguns metros atrás dele, do lado oposto entre as árvores. O desespero tomou conta do meu avô. Ele não se atrevia de forma alguma a olhar para trás. Quando ele estava quase chegando na fábrica, ele começou a gritar para que todos evacuassem, pois a montanha estava desmoronando. Todos começaram a correr, sair pela portaria, enquanto todos os operários fugiam. O dono da fábrica correu com uma arma na mão até uma sala e lá se trancou. Meu avô viu aquela besta andando em duas patas, como se fosse uma pessoa, até a sala onde estava o seu patrão. Aquela criatura arrombou a porta. Meu avô, de longe escondido atrás de um maquinário, escutou gritos e tiros vindos daquela sala. Mas, depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Após alguns minutos, aquela besta saiu com a cabeça do seu patrão em uma de suas garras e comendo uma de suas pernas. Aquela criatura saiu correndo e se embrenhou na mata escura em direção à montanha. Meu avô, antes de falecer, contou essa história de uma forma simplória, mas com muita tristeza. Hoje em dia, essa fábrica está ocupada por um grande matagal. Algumas pessoas que entraram ali alegam que já viram ossos humanos, além de outros animais mortos. A polícia isolou a área e proibiu qualquer pessoa de entrar no local, e qualquer pessoa que tente invadir o local pode ser presa. Eu fiz uma pesquisa na internet e descobri que essa indústria de café foi abandonada pelo dono, que desapareceu misteriosamente. A sua esposa e filhos fugiram do México às pressas e até hoje não se sabe o paradeiro dos mesmos. Eu admiro muito seu trabalho e quero agradecer por narrar essa experiência tenebrosa vivida pelo meu avô. Olá, eu me chamo Walter Luiz. Eu sou de Salvador, Bahia. Eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu nunca contei essa experiência antes para ninguém, mas fazendo umas pesquisas sobre licantropia, eu encontrei o seu canal aqui no YouTube, o Relatos do Frank, e criei coragem para compartilhar o que estou prestes a dizer. Eu era um jovem pastor de 23 anos. Isso foi lá em 1993. Fui mandado para uma cidade no interior da Bahia chamada Santa Inês. Lá, após 4 meses de ministério, eu conheci uma moça muito linda. Eu já estava um pouco decepcionado com o protestantismo e já pensava em ir embora daquele lugar. Foi então que ela surgiu, ali na igreja. Ela se chamava Sandra e ela não era só linda, mas também tinha um olhar hipnotizante. Começamos a conversar e naquele mesmo dia dormimos juntos em uma casa abandonada. Uma semana antes daquele ocorrido,
Os moradores daquela cidade relatavam que estavam ouvindo uivos estranhos, mas eu nunca tinha ouvido nada. Bem, após eu dormir com a Sandra, um fiel da igreja, no dia do culto, me pediu um conselho. Segundo ele, uma vaca leiteira de sua roça, que ficava a uns 400 metros da igreja, tinha sido atacada por um animal. Ele disse que era uma onça, e ele me perguntou se era pecado pegar uma arma para caçar um bicho. Eu disse que não achava pecado aquilo. Ele então decidiu armar uma tocaia para a suposta onça, porém, ela não apareceu naquela noite. A Sandra disse que precisava voltar para o seu município. Ela estava lá com sua mãe para visitar um tio que estava enfermo. Eu fiquei muito triste e perguntei qual município que ela morava. Eu pedi o seu endereço e disse que em breve iria procurá-la. Nos despedimos e eu prometi a mim mesmo que eu iria voltar logo. A cidade que ela vivia era Teolândia, a 70 quilômetros de onde eu estava. Eu procurei o pastor presidente e pedi a minha renúncia, e fui atrás da Sandra. Seguindo as orientações que ela me deu, cheguei no posto de gasolina da cidade, peguei uma estrada de terra, segui andando por 2 horas. Quando eu vi uma mata muito fechada, já era quase 3 horas da tarde. Não me senti perdido, só estava ansioso para rever aquela mulher que eu havia me apaixonado. Entrei mata dentro. Não foi difícil para mim, pois naquela época, bem antes, eu já tinha servido o exército, então eu me sentia confiante. Finalmente, às 18 horas, eu vi o pé de jaca que ela me indicou como referência. E depois de 20 minutos, cheguei a um barraco de adobe, ou seja, uma casa de barro. Ela e sua mãe estavam lá. Fui bem recebido, mas notei uma tristeza tão grande no olhar da dona Marta, que era a mãe da Sandra. Mas, depois da noite que eu tive com a Sandra, esqueci de tudo, até de mim mesmo. Levei dinheiro para elas e sua mãe precisava sair, mas voltaria logo. E antes dela sair, ela me deu um conselho. Ela me disse: "Filho, por favor, não saia de noite, pois aqui é muito perigoso." Eu disse que não sairia, então a velha saiu. E logo em seguida, a Sandra resmungou: "Velha estúpida, não ligue para ela." Aquela conversa, confesso que me deixou com a pulga atrás da orelha. Me lembrei das histórias da minha avó, e do uivo e da vaca morta lá em Santa Inês. Eram quase 7h30 da noite, e sua mãe voltou. Sua mãe estava suada e ofegante. Parecia que tinha vindo correndo. Quando ela chegou, ela disse: "Graças a Deus." Eu sinceramente não entendi nada, e ela continuou: "Hoje é noite de lua cheia." E com tristeza na voz, ela rogou que eu não saísse de casa para nada. Eu percebi que a Sandra olhava para ela com muito ódio. Isso me deixou muito triste também. A casa era muito pequena, mas mesmo assim, a Sandra, por volta de 22 horas, me disse que queria me mostrar alguma coisa, lá perto da lagoa. Eu disse que não iria contrariar a sua mãe e que eu permaneceria em casa. A Sandra, com fúria, me empurrou com uma força que eu jamais pensei que alguém tão pequeno e magro pudesse ter. Eu pedi calma para ela. Ela disse que iria sair para fumar, já que sua mãe não gostava da fumaça dentro de casa. Eu relembrei a Sandra que era perigoso, e sua mãe disse que era melhor que ficássemos em casa. Nessa hora, a Sandra deu uma risada sinistra que gelou a minha espinha. E saiu. Logo após a sua mãe saiu do quarto, com uma ferradura, uma cruz de prata, eu perguntei para ela o que era aquilo. E ela, chorando, disse que estava cansada daquela situação e que não iria mais deixar nenhum jovem passar pela mesma situação que os outros passaram. Eu pedi à velhinha que me contasse o que estava acontecendo. Aquela situação estava me deixando muito nervoso. Para meu espanto, ela me contou que sua filha era um demônio do inferno. Eu disse que realmente ela era geniosa, e a sua mãe disse: "Não, meu filho, você ainda não me entendeu. A mulher que eu pari e que você está apaixonado é um lobisomem." É claro que de primeiro eu não acreditei no que a velha estava dizendo. Foi aí que ela me contou algo que eu fiquei muito assustado. Ela me perguntou: "Sabe aquela vaca que apareceu morta lá em Santa Inês? E aqueles uivos que as pessoas estavam escutando por lá?" Pois bem, aquilo foi a minha filha. Eu insisti dizendo que não estava acreditando naquela história e que eu iria procurar a Sandra. A dona Marta trancou a porta e colocou uma escora atrás da mesma e disse que eu não poderia sair de casa, pois sua filha estava bem, e depois da meia-noite eu iria acreditar no que ela estava dizendo. Enfim,
Já era quase meia-noite, e eu estava matutando e me lembrando sobre as histórias da minha avó que jamais mentiria sobre essas coisas sobrenaturais. E mesmo sem acreditar, na dúvida, eu tirei da minha mochila uma pistola que eu carregava, pois naquela época eu portava uma arma. Eu coloquei munição e deixei na cintura. Quando já era quase 1h da manhã, nós escutamos algo que caminhava em volta da casa. Dona Marta pegou seu terço e começou a chorar, me pedindo que eu rezasse junto com ela, mas eu disse a ela que eu não sabia rezar. Foi quando algo se jogou contra a porta, estremecendo toda aquela pequena casa. Eu nunca tinha sentido um cheiro tão podre como eu estava sentindo naquele momento. Eu estava com medo e estava com calafrios, mas precisava ver o que era aquilo que estava se jogando contra a porta. Eu carregava comigo uma lanterna e dirigi o facho de luz pela fresta da janela. Foi aí que eu vi um bicho preto como carvão, enorme. Estava de 4 patas e de repente aquela criatura olhou para mim pela fresta da janela. E desde aquele momento eu passei a acreditar no que ela estava dizendo. Era uma criatura horrível. Até hoje, após muitos anos, aquela imagem não sai da minha mente. Aquela cabeça de cachorro deformada, aquelas patas, aquele animal enorme, até hoje me assombra. Eu percebi que a velha havia desmaiado. Aquela coisa lá fora ficou furiosa e começou a uivar. Eu nunca tinha escutado um uivo tão horripilante como aquele. Eu percebi que aquela besta estava tentando tirar as telhas para tentar entrar pelo telhado da casa. Foi aí que eu saquei a minha arma e dei 5 tiros. A criatura urrou de dor e desceu, ou na verdade nem desceu, pois aquele bicho era tão grande e a casa era tão pequena que aquele bicho nem deu o trabalho de subir pela casa, por ser uma criatura muito grande. Após um certo tempo, aquela criatura saiu correndo e eu percebi que se distanciou da casa. Eu consegui reanimar a Dona Marta e contei a ela o que tinha acontecido e que aquela criatura foi embora. E eu comentei que se realmente aquela coisa fosse sua filha, recebeu 5 tiros que eu dei. A senhora Dona Marta me disse que quisera Deus que aquele pesadelo acabasse. Bem, naquela noite não dormimos. A Sandra tampouco voltou para casa. Na manhã seguinte, a Dona Marta pediu que eu fosse embora o mais rápido possível. Ela se despediu de mim. Eu agradeci pela hospitalidade. Eu disse a ela que ela corria perigo estando ali, mas a Marta disse que a sua filha não iria lhe fazer mal. Eu saí rapidamente da casa, cheguei na estrada e logo cheguei no posto de gasolina. Eu nunca mais voltei para aquele lugar assustador, obviamente. Apesar de ter duvidado da minha avó, desde aquele momento eu passei a acreditar que eles são reais. Lobisomens existem. Hoje eu tenho 51 anos, sou estudante de criptozoologia. Eu posso afirmar que lobisomens existem. Acredite ou não, essa foi a minha história. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Eric. Moro em Moçambiques, uma cidade pacata situada no estado de Goiás, muito famosa pelo turismo. Eu tenho 47 anos. Desde jovem, sempre respeitei muito o sobrenatural e sempre tive medo de assombração. Mas algo marcou a minha vida para sempre, quando eu e mais 2 amigos tivemos uma experiência de terror em uma certa noite no ano de 2009. Essas 2 pessoas que estavam comigo, vou chamá-los de André e Maurício, pois eu não pedi autorização a eles para contar esse relato para vocês. Naquela época eu trabalhava junto com meu pai, em um comércio que ele tem aqui na cidade. Apesar de eu trabalhar com ele e ser solteiro naquela época, eu já morava sozinho. Nesse período eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal que tinha na cidade e lá eu conheci os meus 2 amigos. Eu frequentava essa igreja na época umas 2 vezes por semana. Eu sempre ia aos sábados, à noite ou às vezes na terça-feira, quando não tinha muito fluxo de clientes no comércio em que eu trabalhava. Certa vez, o pastor da igreja queria fazer uma vigília de oração em um sábado. Ele queria que fôssemos para uma serra muito famosa aqui para orarmos e fazer uma vigília, e isso seria à noite. Estávamos planejando fazer essa vigília a umas 9 horas da noite. Essa serra é um pouco íngreme, até um certo ponto é possível ir de carro ou moto, mas
Depois disso, é necessário deixar os veículos e ir a pé. Alguns irmãos da igreja tinham carros e outros tinham motos, como era o meu caso. Após um certo tempo, quando chegou o dia marcado, me lembro que à tarde, o pastor da igreja ligou para mim, avisando que não iria poder fazer a vigília, porque sua esposa estava doente. E ele pediu que fizéssemos a vigília em uma outra ocasião. Ele ligou também para todos os outros irmãos, avisando que não seria possível fazer a vigília naquele dia, e que seria melhor que fizéssemos a vigília em uma outra data. Os irmãos da igreja acharam melhor fazer a vigília em uma outra data também. Porém, eu estava bem animado para subir a serra. Eu tinha preparado até mesmo um lanche para levar e algumas coisas. Então eu decidi ligar para o André e o Maurício perguntando se podíamos subir a serra nós três, pois eu estava livre à noite e não iria fazer nada naquele dia. E achei que seria bem legal subir na serra àquele horário. Ainda mais que eu tinha uma moto disponível e o Maurício também. Como éramos muito chegados, eles aceitaram e marcamos para as 8 horas da noite de irmos para fazer nossa própria vigília. Chegada a hora marcada, eu fui na casa do André buscá-lo. E depois fomos para a casa do Maurício. Chegando lá, chamamos o Maurício, ele subiu em sua moto e nós três nos dirigimos para a serra. Começamos a subir por uma trilha. Era bem estreita, o que permitia apenas a passagem de um carro por vez. Mesmo de noite, a vista daquela serra era maravilhosa. O céu estava muito estrelado e muito bonito. Porém, todo aquele clima iria mudar para uma das piores noites que eu tive em minha vida. Como eu mencionei antes, uma parte da trilha não era possível seguir de moto. Tivemos que deixar nossas motos em um certo ponto e subirmos a pé. Escondemos as nossas motos dentro do mato por precaução e subimos a serra. Eu e o André trouxemos lanternas para iluminar o caminho. Vínhamos subindo tranquilamente, conversando e admirando a beleza do lugar. Em alguns pontos nós parávamos para beber água ou comer alguma coisa. Não tínhamos pressa de chegar ao topo. De repente, enquanto caminhávamos, começamos a escutar uns rosnados estranhos e uma respiração ofegante de um animal que parecia ser bem grande. O Maurício perguntou que animal poderia ser. Ele até cogitou que poderia ser uma onça, mas, até onde eu sabia, não tinha onça rondando por ali. Era um rosnado parecido com um porco, só que ao mesmo tempo de um cachorro. Começamos a andar com cautela na trilha, até que quando chegamos em um ponto percebemos que os sons vinham do nosso lado direito, e aquele animal parecia estar cavando um buraco no chão. Como eu tinha uma lanterna, resolvi focar a luz na direção em que vinham aqueles sons, que já estavam perto de nós. Foi aí que vimos um animal peludo, mas muito estranho. Era grande, porém deformado. Parecia ter a traseira mais alta que a dianteira e estava cavando entre as pedras. Seja o que fosse aquele bicho, não tinha notado ainda nossa presença, porque estávamos todos em silêncio vendo aquilo. Estávamos vendo aquele animal estranho, até que o André teve a ideia estúpida de atirar um pedaço de pau naquela criatura. Aquele bicho virou e vimos a coisa mais horrível de nossas vidas. Era um tipo de cachorro, mas muito grande e deformado. Parecia estar apoiado em seus cotovelos e o seu focinho era voltado para o chão. Mas, ainda assim, eu pude ver os olhos amarelos brilhantes daquela criatura. Quando aquele bicho se virou e nos viu, após vermos o que era, saímos correndo. Eu escutei aquele bicho dar um grito muito alto, que gelou a minha espinha. Corríamos desesperados em meio ao mato, com os galhos das árvores batendo em nossos rostos. Como agora estávamos correndo em sentido ladeira abaixo, íamos tropeçando. O André chegou a cair e rolar no chão. Para o nosso desespero, nós podíamos escutar aquele bicho correndo atrás da gente por dentro do mato. Escutamos nitidamente o mato ao nosso lado se mexendo, dando a entender que aquela besta se movia muito rápido. Finalmente chegamos onde deixamos nossas motos. Subimos e aceleramos com tudo até chegarmos na cidade novamente. Chegamos a parar em uma rua para respirar porque estávamos muito ofegantes e assustados e nos perguntando que bicho era aquele.
Eu levei o André para a sua casa e depois eu fui para a minha. Obviamente, eu não consegui dormir naquela noite, pelo susto que levei, e também tentava entender que animal poderia ser aquele. Eu cheguei a contar essa história para umas 3 pessoas, mas todos riram de mim, dizendo que não havia nenhum animal naquela região. Como eu havia mencionado, enquanto fugíamos daquele animal, o André acabou tropeçando de maneira violenta no chão e somente depois que ele chegou em casa, ele se deu conta que havia fraturado a mão, pois ele começou a sentir muita dor e teve que ir para o hospital. Um senhor que morava na cidade disse que, baseado nas descrições físicas que eu dei daquele animal, o que vimos foi um lobisomem. E depois disso, eu fiz algumas pesquisas na internet e vi que muitas pessoas viram um animal com as mesmas características que eu vi e afirmavam ser um lobisomem. Após vários anos que aconteceu isso, eu encontrei esse canal e resolvi enviar esse relato. Desde aquele ocorrido, eu nunca mais fui naquela serra de noite. Acho que nem o André e o Maurício também. Os irmãos da igreja ainda chegaram a fazer a tal vigília naquela serra, alguns dias depois. Eu os adverti que havia uma criatura muito feia naquela região, mas muitos não me deram ouvidos e acabaram indo, porém não relataram ter visto nada. Acho que somente nós, eu, o Maurício e o André, tivemos o azar de ter visto aquele lobisomem. Não sei se outras pessoas ou turistas chegaram a ver aquilo. Acredite se quiser, mas hoje eu sei que lobisomens existem. E mesmo após tantos anos, eu não subo mais aquela serra à noite. E quando eu vou, somente quando é a luz do dia. E ainda assim, eu fico sempre alerta e apreensivo. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Eu tive uma das piores experiências da minha vida quando eu era criança. E ainda é um pouco difícil de falar sobre o que eu presenciei em uma certa noite. Ao mesmo tempo também, eu admirei a coragem da minha mãe a lidar com algo tão perigoso e sobrenatural. Tudo aconteceu na década de 80. Antes de tudo, eu não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou prestes a dizer. Se você não acredita, peço que ao menos respeite, não só a minha história, mas também coisas sobrenaturais. Era mês de março naquela época. Era a época de Quaresma. Morava e ainda moro no interior de São Paulo. Naquela época eu era criança. Não me lembro muito bem a idade que eu tinha. Eu não ligava para a hora de entrar em casa quando eu estava brincando na rua à noite. Eu brincava até tarde. Minha mãe me chamava, mas eu não era muito obediente. Certa noite, quando eu estava brincando com as outras crianças do meu bairro, eu senti algo diferente e resolvi entrar para dentro da minha casa. Por alguma razão que eu não sei explicar, eu já estava sentindo algo bem estranho, como um mau pressentimento. A minha mãe disse que também estava sentindo a mesma coisa. Tomei o meu banho e depois fomos jantar. E eu fui para a cama mais cedo naquela noite. Eu demorei um pouco para pegar no sono, mas finalmente eu consegui dormir. No meio da noite, eu acordei com os barulhos. Parece que alguém estava caminhando na sala. Então eu levantei e fui até a sala e vi a minha mãe, parada em pé. Ela estava olhando pela fresta da janela e estava petrificada. Ela parecia estar vendo algo que a deixou muito assustada. E ficou ali paralisada, olhando para fora. Eu fui ver o que ela estava espiando, mas antes que eu chegasse a fazer isso, ela olhou para mim e fez um sinal para que eu ficasse em silêncio. Eu olhei pela fresta da janela e vi uma coisa que eu jamais tinha visto na minha vida. Não tenho palavras para explicar o que eu vi. Era um bicho com os joelhos envergados para trás, braços compridos, mãos compridas, pelos meio que arrepiados e grandes, andando de um lado para o outro da rua. A rua naquela época era de terra, e aquele ser estranho deixava pegadas no chão. O detalhe que chamou muito a nossa atenção é que ele não mudava o caminho que fazia. Era sempre o mesmo caminho e no mesmo lado da rua.
como se ele estivesse fazendo uma espécie de ritual, simpatia ou sei lá o que era aquilo. Só sei que era muito estranho e tenebroso. Eu fiquei sem chão ao ver aquele tipo de cachorro grande, andando em duas patas como se fosse um ser humano. Jamais um cachorro iria conseguir fazer aquilo. Ele caminhava sem pressa na rua. De repente, aquela besta olhou diretamente para o lado da janela em que eu e a minha mãe estávamos. Não sei como explicar, mas aquele bicho percebeu que eu e a minha mãe o estávamos espiando da nossa janela. Minha mãe tapou a minha boca para que eu não gritasse de medo. Aquilo gelou a minha alma. Depois disso, ele saiu correndo em uma velocidade impressionante. Passados-se 2 dias após esse ocorrido, eu estava na calçada brincando e minha mãe estava na cozinha. Do nada, chegou um cara na porta da nossa casa, que nós nunca tínhamos visto antes. Ele chamou a minha mãe. Quando ela saiu, eu vi que a feição dela mudou, mas ela não deixou transparecer o medo que estava sentindo. Aquele cara conversou com a minha mãe, até deu risada com ela. Mas o que eu mais estranhei, em nenhum momento ele desviou o seu olhar da minha mãe. Ele olhava fixamente para ela. Tentando disfarçar o medo, minha mãe brincava e sorria. Aquele sujeito estranho pediu a enxada emprestada para minha mãe. Eu, como era criança, fui dizer que não, mas logo minha mãe me interrompeu e disse que sim, e era para eu ir buscar a enxada para ela. O mais estranho é que a minha mãe nunca foi de emprestar nada para ninguém, principalmente a sua enxada. Eu estranhei muito a sua atitude naquele momento. Ela praticamente deu a enxada para o cara. Após uma longa conversa com aquele cara, ela entrou de volta na cozinha e ele foi se afastando da casa. Ele disse que iria voltar à noite e saiu com a enxada da minha mãe, mas ao mesmo tempo olhando fixamente para minha mãe de uma maneira obsessiva. Eu olhei para ela, ela fez sinal de silêncio de novo, até que ele foi embora e nunca mais vimos aquele cara. Minha mãe, durante 3 noites seguidas, jogou sal em volta da nossa casa. Aquele lobisomem nunca mais apareceu ali de noite. E também nunca mais vimos aquele homem misterioso, que não apareceu nem mesmo para devolver a enxada da minha mãe. Foi uma experiência horrível. Não desejo para ninguém o que eu vivenciei. Aquela criatura era um lobisomem. Nunca me esqueço dos seus olhos amarelos brilhantes, que olhavam para a nossa janela. A minha mãe sabia que aquele cara era um lobisomem, o mesmo da noite anterior, e apareceu na nossa casa para nos sondar, e a tal enxada era apenas uma desculpa. Minha mãe, após conversar com aquele cara, estava quase chorando, pois ela sentiu uma sensação de grande perigo, por isso jogou sal em volta da casa. Até hoje, quando eu relato isso, sinto que eu volto no passado, naquele exato dia quando isso aconteceu. Parece que foi ontem. Boa noite.